Agora, lá na página 63, nós temos fórmula de resolução de uma equação de segundo grau. Então, lembra que lá no comecinho eu falei para vocês, ainda quando nós estávamos em aula aí ao vivo, né? Que ia chegar uma hora que vocês iam aprender uma fórmula e assim, poxa, se dá para usar para todas, por que eu tive que aprender tantos métodos? É que você, na verdade, pode escolher um método que fique mais simples em determinados momentos, né? Essa fórmula ela vai poder ser utilizada para qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Então, vamos lá. Fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. O termo geral, lembra? É o que está em preto aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, para não falar, a fórmula é essa, por quê? Porque a professora falou que é e acabou. Não, não é assim. Então, nós vamos fazer tudo que está aqui nessa lousa para explicar como se chegou à fórmula. O que a gente vai precisar? Somente da fórmula. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dividir todos os termos por A. Então, dividiu aqui por A, o A cancelou aqui. Aqui vai continuar, aqui também. Agora, veja bem, 0 dividido por A vai dar 0 do mesmo jeito. Então, aqui nós já temos sem o A e aqui só o 0. Nós vamos completar quadrados, que é o que nós estávamos fazendo no outro vídeo. Então, aqui, ó, tem x ao quadrado. Eu vou precisar, esse c sobre A vai para o segundo membro, por isso ele vai negativo. Tá somando, vai subtraindo. Aqui eu preciso achar essa raiz, sempre o dobro dela, por isso vezes 2. Vou precisar multiplicar por mais quanto para dar o bx sobre A. Como aqui já tem um 2, vou precisar aparecer um 2 embaixo para poder cancelar depois, porque aqui não tem 2 embaixo, nem em cima. Então, o que vai completar? O b sobre 2a, né? Se eu fizer aqui, ó, b vezes x vai dar bx. Esse 2 vai simplificar com esse, então vai sumir o 2 e vai ficar só o a embaixo. Então, nós vamos ter bx sobre a. Para completar o quadrado, lembra que a gente põe esse aqui ao quadrado? Então, vai ficar b ao quadrado, 4 e a ao quadrado, que é o que aparece aqui. Precisa lembrar que para manter a igualdade, nós precisamos acrescentar no primeiro e no segundo membro. E aí, a fatoração. Aqui a raiz não vai ser x, e aqui não vai ser b sobre 2a. Então, tá aqui e aí elevado ao quadrado. Mais por quê? Porque esse termo aqui era sinal de mais. Lá no segundo membro, é uma fração. Adição de fração, eu preciso de... Então, vamos lá. Como aqui é uma fração, uma adição de frações, eu preciso fazer o quê? Escrever com denominadores iguais. Aqui o MMC vai ser 4a ao quadrado. Então, esse não vai mudar nada, ó. Então, ele continua b ao quadrado e ele é positivo. Esse aqui, ele só tem a. Para ficar 4a ao quadrado, eu preciso multiplicar por 4a. Então, aqui em cima vai ficar 4ac. E aqui é negativo. Então, vou falar, ó, menos 4 vezes a vezes c. E aí, o 4a ao quadrado que ficou para todos. Esse quadrado vai para o segundo membro, portanto, mais e menos, e a raiz quadrada de tudo que está no segundo membro. Aqui em cima não tem raiz quadrada, eu não posso fazer só do b ao quadrado, porque isso aqui é uma expressão, teria que ser dela inteira. Não tem, ela continua na raiz. O denominador tem, a raiz quadrada de 4 é 2 e de a ao quadrado é a, então isso sai da raiz. Falta isolar o x, então esse b sobre 2a precisa ir para o segundo membro. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Como ele vai ficar igual ao outro, a gente põe tudo no 2a, que já ficou tudo igual aí. E aí nós chegamos na fórmula, que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, só aqui no Brasil, tá? Isso surgiu por volta do 1960. Para quem tiver curiosidade, tem uma historinha sobre isso lá na página 67, tá? Mas isso é só no Brasil. E aí, essa é a famosa fórmula de Bhaskara. X é igual ao oposto de B. Por que eu falo oposto? Porque normalmente o aluno depois esquece o sinal de menos.
Então, precisa sempre olhar para o nosso B. Depois nós vamos resolver algumas. Olha para o seu B. Se o B é negativo, aqui vai ficar positivo, porque é o oposto do B. Mais e menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre o dobro de A, que é 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, né? A fórmula para resolver a equação do segundo grau, ela pode ser dividida em duas partes. Nós indicamos por delta, esse símbolo aqui que parece um triângulo, na verdade é um triângulo, né? É a letra grega delta. O valor da expressão b ao quadrado menos 4ac. Lembra que ela é aquela que fica dentro da raiz quadrada? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o 4ac. Substituindo na fórmula, olha como ela fica mais fácil. X é igual ao oposto de b, mais e menos a raiz quadrada de delta, sobre o dobro de a. Sempre importante quando a gente for começar a resolver essa equação, começar pelo delta. Resolveu isso aqui. Se ele der negativo, ele não está dentro da raiz? Se o delta der negativo, não tem solução nos números reais. Você já pode parar, não tem mais que resolver, tá? Tem musiquinha sobre isso aqui para ajudar a fixar essa fórmula. Então, ela tá lá no Instagram, @matemáticaescala, tudo junto, sem acento e minúsculo. Pode entrar lá, acessar, vai ter essa musiquinha, tem outras de anos anteriores, tá? Podem acessar. Então, vamos resolver a nossa primeira equação completa usando a fórmula. Então, a primeira coisa é ter ela escrita de forma geral. Todo mundo no primeiro membro, sempre igual a zero. Ah, e se a hora que vier com o número lá no segundo membro, diferente de zero? Só jogar ele no primeiro membro, fazer a redução dos termos para A, B e C igual a zero. Aí começa a resolver. Então, valor de A, a primeira coisa é fazer esse aqui, ó, valor de A, B e C. Então, valor de A, quem está com x ao quadrado, que aqui é 4. Valor de B, quem está com o x, que aqui é menos 12. Não esqueçam que o sinal vem junto. E, ó, eu coloco entre parênteses para não perder esse sinal no meio da conta. E o C é o termo independente, aquele que não tem letra junto, não tem incógnita, no nosso caso é o 9. Primeira coisa agora, depois que determinou A, B e C, é fazer o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, o b não é menos 12? Pus entre parênteses porque é o sinal, ele também está elevado. Então, menos 12 ao quadrado. Aí, esse menos 4 é da fórmula. O a, que é 4, e o c, que é 9. Substituindo, agora precisa ter muita atenção. Esse b, como ele é ao quadrado, ele jamais será negativo. Tudo que eu faço elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, nós vamos ter 144 positivo. Cuidado, muito erro acontece quando o aluno faz isso aqui, ó. Ele calcula o 144, daí ele faz 144 menos 4. Não é isso. Lembra do PENDAS? Precisa resolver na ordem. Então, nós temos potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Então, nós vamos fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. A subtração é só depois. E aí, 144 menos 144 vai dar zero. Vou falar daqui a pouquinho sobre a importância desse delta aí, tá? Quando ele dá zero, lembra que ele é o que está dentro da raiz que a gente vai somar e subtrair depois? Então, se eu somar zero, muda alguma coisa? Não. E se eu subtrair zero, muda também? Não também. Então, quando a gente tiver o delta igual a zero, nós vamos resolver o x' e o x duas linhas e o resultado vai ser igual, tá? Então, vamos continuar. Delta deu zero. Só vou parar no delta se ele der negativo. Se ele der zero ou positivo, eu continuo. Segunda parte da fórmula. X é igual
o posto de B mais e menos a raiz quadrada do delta sobre o dobro do A. Então, vamos lá. O posto de B, o B não é menos 12? O oposto vai ser 12. Mais e menos a raiz quadrada do delta. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0 mesmo. Dobro do A. O A é 4, o dobro, 8. E aí nós vamos tirar o x' e o x duas linhas. Para o x' a gente vai usar o sinal de mais. Então, 12 mais 0, 12. Sobre 8 eu vou simplificar e vai dar 3 sobre 2. Para o x duas linhas, vou usar o sinal de menos. Então, vai ficar 12 menos 0, que dá 12 também. Sobre 8, vai simplificar de novo, vai dar 3 sobre 2, que poderia ter sido escrito como 1 inteiro e 1 meio. Então, vamos lá para mais um exemplo da resolução de equação completa do segundo grau pela forma. Primeira coisa, põe tudo na forma do termo geral, a ao quadrado, ax ao quadrado mais bx mais c, sempre tem que ficar igual a zero. Depois disso, nós vamos determinar valores de a, b e c. Então, o a está com x ao quadrado, que é 5, o b está com x, é menos 3, não esquece do menos, e o c é o termo independente, que não tem incógnita, é 1. Começamos calculando o delta. Delta é b ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Depois, menos 4 vezes o A, que é 5. Então, menos 4 vezes 5, menos 20. Vezes o C, que é 1, continua menos 20. Resolvendo aqui, 9 menos 20 vai dar menos 11. Delta negativo, ele vai dentro da raiz quadrada. Não existe solução nos números reais, ela acaba aí. Discriminante de uma equação do segundo grau. Parece uma coisa difícil, né? Na verdade, é só um nome diferente para o delta. O discriminante de uma equação do segundo grau é o resultado do delta. O b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. E aí, quando a gente resolve, lembra? A gente começa resolvendo a equação sempre pelo delta, para a gente poder saber, ó, se o delta for maior que zero, qualquer número que dê positivo no delta, nós vamos ter duas raízes do conjunto dos números reais diferentes, distintas uma da outra. Quando eu tiver o delta igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Eu prefiro falar que a gente vai ter uma única raiz, né? Porque se são duas iguais, é uma raiz só. E se o delta for menor que zero, se ele for negativo, não existe raiz no conjunto dos números reais. Na página 67, vocês vão ter equações para resolver e escolher o melhor método. Vocês conheceram vários e aí cada um vai escolher aquele que achar mais adequado para cada equação. Bons exercícios!